Então, eu acho isso muito importante, porque isso que você falou é o que tem acontecido, né? A gente recebe muitos casos de, principalmente criança, eu trabalho com criança, mas também atendo adulto, encaminhado de escola, da própria família, essa criança tem TDAH, ela é inquieta, ela tem TDAH, né? Ou o contrário, né? Essa criança, aí você vai ver uma criança TDAH. Né? Então, assim, acho que a parte boa de todo mundo falar é que se pensa nesse diagnóstico, Ótimo. né? Porque até ontem ninguém falava e muito pouca gente fazia o diagnóstico. Sim. Então, na verdade, até acontece uma coisa engraçada no consultório, porque a gente faz o diagnóstico da criança e daí o pai fala, puxa, eu tenho a mesma coisa, né? Olha. E sofri a vida inteira, eu achava que eu era burro, que eu era mole, eu apanhava da minha mãe porque eu ia mal na escola, né? Então, a gente faz o diagnóstico da criança e muitas vezes a gente vê que o pai, a mãe, enfim, alguém mais ali também tinha e foi, né? Foi indo aos trancos e barrancos. Então, é muito importante falar sobre isso, né? O que a gente tem visto, na verdade, então, é um olhar maior para todos os transtornos mentais e principalmente para esses transtornos da infância, né? Então, o TEA, transtorno do espectro autista, o TDAH, que são doenças são transtornos do neurodesenvolvimento. O que quer dizer isso? Né? Que elas começam mais ou menos a partir da concepção, né, do embrião e duram aí meio que a vida toda. Né? Você fala que é um transtorno da infância porque se descobre normalmente começa na infância. Ele começa desde sempre. Okay. Né? E a pessoa já nasce com TDAH. Isso, ela nasce com aquilo, mas ela vai se manifestar depois, né? Porque uma criança pequena é muito difícil a gente avaliar, né? A gente começa a pensar no diagnóstico mais ou menos na idade escolar, que é quando a criança tem que ficar sentada, tem que olhar para a professora, começa a ser alfabetizada, porque até então tá todo mundo gritando, pulando, correndo, né? As escolas ensinam de uma maneira mais ativa, mas mais ou menos no Fundamental 1, quando a criança precisa realmente sentar, né? Uma coisa um pouco mais organizada, vamos dizer assim, do que era o infantil, daí isso começa a ficar evidente, principalmente com a questão da alfabetização, né? Então, a gente começa a ver que tem um atraso importante daquela criança com TDAH em relação às outras, né? Então, já começa com um atraso. Aquela criança não consegue prestar atenção, ela né? não Na presta verdade, atenção. ela não consegue sustentar a atenção igual às outras crianças, né? E daí entra uma questão muito importante, que é a escola, né? Porque muitas famílias têm um filho, às vezes aquele é o filho mais velho, ou, enfim, em casa a gente não consegue ver muitas coisas dos nossos filhos, né? Sim. Eles são perfeitos, são né, maravilhosos, doutora? que eu ia falar, a gente tá tão apaixonado que a gente não vê nada, né? Mas na escola é muito importante, porque a gente tem lá, sei lá, 15, 20, 30 crianças na mesma sala, e se tem alguém destoando, ou seja, 20 foram alfabetizadas, uma ainda não foi, não quer dizer que ela tem um transtorno, mas assim, de uma luzinha, né? Vamos pensar se tá tudo bem com essa criança, enfim. Se 20 crianças ficam sentadas e uma não fica de jeito nenhum, vamos pensar o que tá acontecendo com essa criança, né? Então, assim, a escola é um lugar muito importante pra gente poder ver justamente essas diferenças, né? Tá todo mundo caminhando para um lado, aquela criança tá indo pro outro lado, o que tá acontecendo, né? Então, é um lugar importante e é quando a gente começa a ter essa percepção de uma desatenção, de uma inquietação maior, né? Eu sempre brinco, criança pequena e tem que ser inquieta, né? Principalmente os meninos que não param quietos, É verdade. né? Mas quando isso começa a trazer um prejuízo, né? Então, por exemplo, sei lá, é um menino que é muito impulsivo, mas ele bate nas crianças, daí ninguém mais quer brincar com ele, ou ele chega até a se machucar, né? Quando a gente fala de impulsividade, eu sempre dou esse exemplo, né? Que é o famoso menino que sai correndo atrás da bola no meio da rua, né? Ele não vê se tem carro vindo, o que pode acontecer. Ele focou na bola, ele vai correndo atrás da bola, né? E aí depois que ele vai pensar, né? E aí depois todo mundo brigou, xingou, ele fala, realmente, talvez eu podia ter esperado, né? Pra pegar a bola. Então, assim, essa impulsividade, ela atrapalha a vida dessa criança, né? Então, na verdade, o critério mais importante que a gente tem no TDAH, que é isso que ajuda a gente a fechar um diagnóstico, é um prejuízo clinicamente significativo e persistente. Ou seja, isso que a gente falou. Crianças são agitadas, crianças são inquietas, crianças são desatentas, mas quando isso começa a trazer um prejuízo, por exemplo, aquela criança não consegue se alfabetizar, ou ela o comportamento dela é diferente das outras crianças na sala, ou ela começa a se colocar em risco, né? Eu tenho paciente que já abriu a porta da peru e quase pulou porque resolveu sair, né? Com a peru em movimento, né? Ou não seja, tem noção dos perigos, dos riscos. Sim, é uma impulsividade muito grande que coloca aquela criança em risco e os outros também, né? Claro. A gente tem várias situações de colocar fogo e não intencional, né? Não é que eu quero machucar alguém, mas faz e, enfim, né? Não é muito, não tem muito aquelas etapas, né? De você poder pensar, planejar, organizar. Nossa. Então, isso traz um prejuízo. Então, quando a gente fala da doença, do transtorno mental E eu posso chamar de doença, doutora? Um transtorno, sim, a gente chama, em saúde mental, a gente fala transtorno.
né? Então, é um transtorno mental, né? É uma doença, entre aspas, que precisa ser cuidada, né? E quando a gente sempre fala de transtorno, a gente tem que ter esse critério, né? Então, isso tem que trazer um prejuízo clinicamente significativo e persistente para aquela criança em mais de uma área da vida, né? Ótimo. Então, por exemplo, se essa criança tá ótima na escola, né? Mas em casa ela é muito inquieta, muito agitada, aí, pô, tem alguma coisa acontecendo em casa, né? Porque se na escola ela tá boazinha, tranquilinha, prestando atenção, em casa ela é muito agitada, o que será que tá acontecendo, né? Esses pais estão se separando, nasceu o irmão, ou é um ambiente que não é saudável, enfim, né? Mas a gente tem que ter esse prejuízo em mais de uma área da... Então, assim, na escola, em casa, fora de casa, então, com outros familiares, eu sempre pergunto em outras... por exemplo, sei lá, se a criança faz futebol, né? Faz alguma outra atividade além da escola. Então, quando a gente fecha TDAH, a gente tem que ter prejuízo em pelo menos mais de uma área da vida daquela criança, né? Porque isso, se só tá acontecendo em um lugar, a gente precisa pensar o que tá acontecendo nesse lugar, né? Quando acontece em todos os lugares da vida da criança, a gente precisa pensar essa criança, né? Alguma coisa chama a nossa atenção em relação a isso.